Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que me segue nos meus endereços telemáticos. Nós temos o endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Ok? Você colocando Paulo Roberto Maciel Maciel vai chegar aos meus endereços telemáticos de uma forma mais tranquila. É só, escrever. Tem o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, tem o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6bar. Você vai escolher. Bem, é a edição tripla de 8, 9 e 10 de julho do Web Jornal do Paulo Maciel, sábado, domingo e segunda-feira. No sábado, dia 8, a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera os seguintes santos: Procópio, Adriano III e Raimundo de Tolosa. É a 13ª semana do tempo comum no sábado. Domingo já passa a ser a 14ª. Olha, nós estamos no mês de julho, é o 7º mês do ano, tem 31 dias, é o mês do dízimo, é o mês dos bombeiros, mês internacional do chocolate, do panificador, mês da pizza, mês internacional da liberdade, do homem, é o mês em que se comemora o Dia Nacional do Homem, dia 15, mês do comerciante, mês do futebol, da amizade, dos avós e dos idosos, do policial rodoviário federal, do motorista, do trabalhador rural, dos avós e bisavós, do motociclista, do pediatra, do agricultor. E está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro, que começou no dia 21 de junho. Vamos a alguns dados sobre os dias deste web jornal. Sábado, dia 8 de julho, a lua é cheia. Lua cheia no sábado, começou no dia 3, Permanece ainda a fase da lua cheia. Estão se passando 189 dias do ano, faltam 176 dias para terminar 2023. É a 13ª semana do tempo comum, como eu já disse. Temos algumas comemorações seculares. É dia do aniversário de Ouro Preto, é o município de Minas Gerais. Já estive visitando Ouro Preto na época em que me formava na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Colatina. Nós fizemos uma viagem para lá, para Ouro Preto. Aí fomos a Mariana, Congonhas do Campo, se não me engano, São João del Rei, depois Belo Horizonte. Um abraço para os ouropretenses. Eu acho que é assim que se chama, Quem nasce em Ouro Preto. Deixa eu ver, tem também o Dia Mundial da Alergia. Você sabia? Dia 8 de julho, Dia Mundial da Alergia. É dia do panificador. Alô, vocês que fabricam nossos saborosos pães. Dia Nacional do Pesquisador e Dia Nacional da Ciência. Agora vamos ao domingo, dia 9 de julho de 2023. Vejamos as comemorações. Olha, a fase da lua, que começa no domingo, às 22h47, é quarto minguante. Então já muda a lua, hein? Estão se passando 190 dias do ano, faltam 175 dias para terminar 2023. Já passa a ser a 14ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo. Sempre falo isso, Igreja Católica Apostólica Romana. O Evangelho é o de Mateus, capítulo 11, versículos do 25 ao 30. Inclusive tem uma reflexão rápida aqui que eu passo para vocês, é do Frei Germano Gesser. Ele diz o seguinte: Jesus reza ao Pai por aquilo que realizou e continua realizando em favor dos pequeninos que são os privilegiados de Deus. Sempre procurou pôr em prática aquilo que o Pai lhe entregou, colocando-se ao lado dos esquecidos e desprezados. Mostra-se como o caminho
pelo qual podemos chegar a Deus. Convida-nos a ir ao seu encontro. Vinde a mim, todos vós fatigados e sobrecarregados. Os fardos que nos impedem de viver com dignidade são muitos e pesados. E Jesus disse, indo a ele, vamos achar descanso. É com mansidão e humildade de coração que enfrentamos a arrogância e a injustiça, superando o círculo vicioso da violência. Peçamos ao Senhor a força para continuarmos a carregar com alegria e gratidão os fardos que a fidelidade ao Evangelho nos possa impor. Tá aí uma pequena reflexão de um frei, olha, comemorações de santos. Santa Anatólia, Santa Everilda, Santa Paulina, Santo Agostinho Zalhong e companheiros, São Nicolau Pique. No dia 9 de julho é aniversário de Boa Vista, é dia do médico. É dia do médico oncologista, não é de todos os médicos, não. É dia do médico oncologista. Dia da Revolução Constitucionalista. Agora vamos falar sobre o dia 10 de julho, segunda-feira. Fase da Lua, quarto minguante, estão se passando 191 dias do ano, faltando, portanto, 174 para terminar 2023. É a 14ª semana do tempo comum. Os santos de segunda-feira, dia 10 de julho, são estes: Maurício, Verônica, Giuliane, bem-aventurados Francisco, Abdulmuti e Rafael Massabik. É dia mundial da lei, dia da saúde ocular, dia do engenheiro de Minas, dia internacional da pizza e dia mundial do desarmamento. São as comemorações do dia 10 de julho, segunda-feira, 2023. Alguns indicadores da economia. Olha, o salário mínimo nacional, R$ 1.320. A taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 3,94%. Bem, eu gostaria de falar para vocês que nesta segunda-feira tem oração do Terço dos Homens. É um evento muito profícuo, muito catalisador, harmonizador e, lógico, espiritual. Muita gente consegue graças rezando o terço. Inclusive o terço, que nós recorremos a Deus através de Maria Santíssima, é muito forte para espantar os demônios, o diabo. É uma figura espiritual que atazana a vida de muita gente. Então, o Terço dos Homens da Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, terá mais um momento de reza do Rosário nesta segunda-feira. O evento religioso é aberto a todos a partir das 18 horas. Na Catedral Sagrado Coração de Jesus, você pode comparecer. O momento de recitação das preces tem a duração de cerca de 30 minutos e é coordenado pela liderança do movimento que estiver presente. Por exemplo, Nino Naumann, José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, Ponciano Fidelis, professor Valmir, Vital Pelisson, e tem outros que também comparecem. Vamos falar de obra de ponte no valor de 3 milhões em Colatina. Olha, mais de 3 milhões de reais é o valor do contrato que visa a contratação de empresa especializada para serviços de reforço estrutural e alargamento da ponte Agostinho Galdino Breda, que fica sobre o Rio Santa Maria e liga o bairro Vila Nova aos bairros Marista e Pedro Vitália, em Colatina. A obra fica próxima da rua Eupídio Ferreira da Silva. O valor exato é R$ 3.081.426,33, com tempo previsto de 18 meses para a conclusão da empreitada. A empresa executora é a AMF Engenharia e Serviços Limitada. CNPJ
638-562-0001-65. O responsável técnico é Aldir Moraes Filho, CREA BA 024.179/D. A fiscalização fica por conta da Secretaria Municipal de Obras, cujo e-mail é obras@colatina.es.gov.br. Como é uma obra pública, você pode enviar e-mail, pedir informações, né? Tem que fiscalizar, né? A população é que contribui para que as obras sejam realizadas. Não a mendicância. É um alerta que está sendo feito em Colatina. Colatina alerta contra esmolas. Em impresso divulgado em vários pontos do município de Colatina, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, o serviço especializado em abordagem social, alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede para os colatinenses conhecerem os serviços oferecidos pelo município, encaminhar e orientar as pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social, favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco, gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. E olha mais uma coisa, estimula a prostituição e mendicância, aumentando também a violência e a sustentação de vícios. Vícios em bebida, drogas. Os telefones para vocês encaminharem pessoas em situação de rua, os telefones são estes. Atenção, 0 operadora 27 99528 8480 e 3177 7222. Bem, agora vamos falar de missas. Você que vai à missa neste sábado, domingo e segunda-feira, atenção para os horários em Colatina. No sábado, às 19 horas, haverá missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral Colatinense. No mesmo horário, haverá celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade São Bento, bairro Residencial Nobre. Domingo, dia 9 de julho, às 7 horas, tem missa com o padre Valdeci na Catedral. Às 8 horas tem celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser na comunidade Santo Expedito, que é o bairro Jardim Planalto. 9 horas tem missa com o padre Valdeci na Catedral. 11 horas haverá celebração de batizados com o padre Valdeci na Catedral. Às 17 horas haverá missa com festa presidida pelo padre Valdeci na comunidade São Bento, já que nesta semana teremos a comemoração do dia de São Bento, este grande santo que foi um abade. 17 horas haverá celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser na comunidade São Lucas, é o bairro Noema Vitale. Às 19 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral. 10 de julho, segunda-feira, às 19 horas, missa presidida pelo padre Valdeci na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones
da paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Setades, SETADES, setades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno
autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Câmara Federal aprova a reforma tributária. A Câmara Federal dos Deputados aprovou o texto base da reforma tributária em 2 turnos. Segundo o endereço telemático da Casa de Leis, o projeto simplifica impostos sobre o consumo, prevê fundos para bancar créditos do ICMS até 2032 e para o desenvolvimento regional e unifica a legislação dos novos tributos. Pelo texto, uma lei complementar criará o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, um novo imposto para englobar o ICMS e o ISS, e a contribuição sobre bens e serviços, CBS, para substituir o PIS. E também o PIS importação, a COFINS e a COFINS importação. Bem, é um projeto polêmico, mas foi aprovado. O Partido Liberal, o PL, apresentou 4 destaques ao projeto original. Não sei se eles vão passar. Câmeras param de multar na Serra, no Espírito Santo. Olha, a fiscalização do trânsito por meio das câmeras de vídeo monitoramento deixa de aplicar multas temporariamente. Desde o dia 6, a Prefeitura da Serra retomou o período educativo e de conscientização da população, mais especificamente dos motoristas, né? Então, há uma conscientização maior, um trabalho de conscientização dos condutores a respeito do trânsito seguro. A medida vale por 3 meses. Houve algumas reclamações sobre esse vídeo monitoramento. Tem câmeras agora espalhadas por todo o país durante essa gestão nacional petista, né?
Pois é, a medida então vale por 3 meses. Os condutores que infringirem alguma regra na circulação de veículos prevista no Código de Trânsito Brasileiro será notificado pela Câmara Tagarela e orientado a corrigir a ação, mas pelo menos não haverá multas nesse período de 90 dias. Réus por homicídio condenados no Espírito Santo. Os 3 réus denunciados pelos homicídios dos irmãos Juan Reis, de 19 anos, e Damião Marcos Reis, de 22, no dia 25 de março de 2018, foram condenados em Vitória, no Espírito Santo. Os réus foram sentenciados a 60 anos de prisão, 30 anos para cada vítima, conforme pedido do Ministério Público Estadual, no júri realizado na quarta-feira, 5 de julho de 2023, no Fórum Criminal da capital espírito-santense. Os 3 condenados cumprirão as penas inicialmente em regime fechado, segundo o Ministério Público. Eles foram denunciados por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe, vinculado à guerra do tráfico de drogas, bem como por recurso que dificultou a defesa da vítima. Conhecido diretor teatral morre após corpo queimado. O dramaturgo e diretor teatral Zé Celso Martinez morreu na quinta-feira aos 86 anos de idade. Ele teve recentemente o corpo queimado no incêndio em seu apartamento no bairro Paraíso, em São Paulo, capital, e havia sido hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos. Diniz na seleção. Olha, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, deverá treinar a seleção brasileira interinamente até a chegada do italiano Carlo Ancelotti em 2024. O treinador do Real Madrid fez um acordo verbal com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O italiano dirigir a seleção brasileira, francamente, isso não cabe na minha cabeça, gente. Não cabe mesmo. Um estrangeiro dirigir uma seleção nacional, não dá para entender, não. Em princípio, o Diniz vai acumular, olha só, não sei, será que isso é possível, gente? Né? É factível. Diniz acumulará as funções, permanecendo no tricolor carioca no período, não sei. Diniz na seleção. Olha, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, deverá treinar a seleção brasileira interinamente até a chegada do italiano Carlo Ancelotti em 2024. O treinador do Real Madrid fez um acordo verbal com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O italiano dirigir a seleção brasileira, francamente, isso não cabe na minha cabeça, gente. Não cabe mesmo. Um estrangeiro dirigir uma seleção nacional, não dá para entender, não. Em princípio, o Diniz vai acumular, olha só, não sei, será que isso é possível, gente? Né? É factível. Diniz acumulará as funções, permanecendo no tricolor carioca no período, não sei, né? Será que vai dar certo? Eu, francamente, tenho minhas dúvidas. Acumular 2 funções. Frio atinge colatinenses. Eu mesmo estou aqui, olha, onde eu estou. Faz um frio que você nem imagina. Eu estava procurando aqui um gorro que eu costumo usar quando o frio atinge demais a cabeça, né? Pois é, quando o crânio fica muito frio, eu uso um gorro. Só que eu não encontrei ele aqui, não. Então vamos falar sobre o frio. Muitos colatinenses estão sendo impactados pelo frio, o que acontece mesmo antes do início da estação do inverno, que começou no dia 21 de junho. Hein? Já é comum ver pessoas encapotadas nas ruas, além do uso de botas protetoras dos membros inferiores pelas mulheres. O uso de ventiladores praticamente zerou nas residências.
e as pessoas têm dormido mais cedo. A temperatura cai principalmente no período noturno, mas as tardes também costumam esfriar. Há quem goste e há também quem deteste as temperaturas baixas. Males respiratórios como alergias, tosses, espirros e escorrimentos nasais já são comuns nesta época no município. Algumas pessoas tomaram a vacina antigripal e disseram que sentiram uma pequena febre após receber a medicação. Colatina é conhecida como uma das cidades mais quentes do estado do Espírito Santo, fora do outono ou inverno. No território capixaba, a nova estação iniciou-se com previsão de 10 graus de temperatura mínima. Eu quero esclarecer para vocês que entre terça e quarta-feiras, dias 4 e 5 de julho, o frio foi intenso nos lares colatinenses. Eu acho que foi mais frio do que o comum. Problemática travessa Jaldate Rachid em Colatina. Olha, um veículo automotor deslizou e quase colidiu com um imóvel da travessa Jaldate Rachid, via pública em declive pavimentada com lisos paralelepípedos. O problema aconteceu recentemente, quando chovia e a rua ficou mais deslizante que de costume. O condutor do carro tentou várias vezes concluir a subida, mas não conseguiu, resolvendo então voltar descendo a ladeira da travessa. A Jaldate Rachid e a rua Advalter Ribeiro Soares são duas importantes ligações do centro de Colatina à Cidade Alta. Porém, são calçadas desde o século passado com as famigeradas e ultrapassadas pedras de paralelepípedos, que são bastante escorregadias. Já foi pedido por morador a colocação de um asfalto misturado com brita na rua, mas até hoje a reivindicação não foi atendida. Vez por outra, um veículo tem que ser empurrado na ladeira da travessa Jaldate Rachid. Tem que tomar providência, autoridades do município, né? Tem que tomar alguma providência. Vamos falar agora de tabela do Campeonato Brasileiro, 14ª rodada do Brasileirão Série A. Vamos conferir os jogos. Atenção, sábado, 8 de julho, às 16 horas tem Cuiabá e Bahia, na Arena Pantanal, em Cuiabá. No mesmo horário, Vasco da Gama e Cruzeiro, no São Januário, no Rio de Janeiro. Às 18h30, Coritiba e América Mineiro, no Couto Pereira, na capital paranaense. No mesmo horário, Atlético Mineiro e Corinthians, no Mineirão, em Belo Horizonte. Às 21 horas de sábado, Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque, em São Paulo, capital. Jogos de domingo, 9 de julho, às 11 horas tem Santos e Goiás, na Vila Belmiro, no município de Santos, em São Paulo. Às 16 horas, Fluminense e Internacional no Maracanã, no Rio de Janeiro, capital fluminense. No mesmo horário tem Red Bull, Bragantino e São Paulo, no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, do estado de São Paulo. 18h30, Grêmio e Botafogo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Também 18h30, Fortaleza e Atlético Paranaense na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará. Agora vamos falar da loteria de números. Atenção, você que gosta de jogar, a Mega Sena está acumulada e o prêmio vai a 9 milhões. O concurso 2608 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, dia 5 de julho de 2023, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital, não teve acertador das 6 dezenas, a faixa principal. Então, é um prêmio que acumula, e o próximo teste, então,
vem mais gordo, né? É isso aí. Os números sorteados foram 07, 13, 17, 24, 29 e 52. A quina teve 113 ganhadores, cada um recebe mais de R$ 18.400. Os mais de 7.300 acertadores da quadra têm direito a R$ 404. A arrecadação total ficou em R$ 36.130.000. Próximo concurso é o 2609. Ocorre neste sábado, 8 de julho de 2023, com estimativa de prêmio de R$ 9 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, e você pode recorrer à casa lotérica ou então ao site da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5. É o valor novo após o aumento de mais de 10% no dia 30 de abril de 2023. Agora vamos a notícias gerais, ainda temos notícias sobre esporte. Olha, os São Paulinos venceram os Esmeraldinos. O São Paulo venceu o Palmeiras por 1-0 na quarta-feira, 5 de julho, pela Copa do Brasil. O gol foi de Rafinha. Foi o jogo de ida das quartas de final da competição, realizado no estádio do Morumbi, em São Paulo, capital paulista. A próxima partida será na quinta-feira, dia 13 de julho, às 20 horas, no Allianz Parque, na mesma cidade. E o Mengão derrotou o Clube Paranaense, o Atlético. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense de virada por 2-1 na noite de quarta-feira, dia 5 de julho, em confronto de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Pedro e Bruno Henrique marcaram para o rubro-negro. Mineiro vence Paulista, outro jogo da Copa do Brasil. O América Mineiro venceu o Corinthians por 1-0 na quarta-feira no estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Agora eu tenho aqui o desabafo de um empresário sobre perseguição política no Brasil neste ano de 2023. Muitos chamam este ano de o ano da maldade, né? Olha o desabafo do empresário Pablo Marçal. Em canal do YouTube, o empresário e palestrante Pablo Marçal, em uma transmissão, desabafou dizendo que os candidatos eleitorais apoiadores do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, estão numa lista para serem inelegíveis. Olha o que ele falou. Sua fala aconteceu após buscas realizadas pela Polícia Federal na sua casa, relacionadas à campanha para a votação em 2022, quando, de acordo com o endereço telemático Tudo é P, Marçal teve candidaturas barradas pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Marçal diz ser um perseguido político. A Polícia Federal fez a ação no dia 5 de junho de 2023, chegando de madrugada à casa do empresário. Olha só. Não tá fácil, não é? Difícil a gente entender. Muito difícil. Portugueses rompem acordo com advogados do Brasil. Olha, Portugal rompeu o acordo de reciprocidade que existia para que advogados brasileiros atuassem naquele país europeu. A Ordem dos Advogados Portugueses, OAP, pôs fim ao contrato que possuía com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em decisão unânime na sessão plenária de 3 de julho. A medida foi motivada pelas diferenças entre os ordenamentos jurídicos e as dificuldades práticas enfrentadas por advogados brasileiros no país europeu, segundo o endereço telemático Italianismo. Corte de água em municípios capixabas, hein? Atenção! Tem corte de água neste fim de semana e início da semana também. Olha, a Companhia Espírito Santense de Saneamento, CESAM, executará serviços em suas redes neste sábado,
dia 8 de julho de 2023, das 8 horas à meia-noite, para interligar as obras de ampliação da estação de tratamento de água Carapina, que recebe investimentos de 61 milhões e meio de reais. Olha que grande investimento, hein? 61 milhões e meio. A estação atende bairros dos municípios de Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória, que terão a interrupção no abastecimento de água no período. Para não ficar sem água, é recomendado fazer a reserva adequada. A normalização acontecerá 24 horas após a conclusão dos trabalhos, de forma gradativa, primeiro nos imóveis próximos às estações de bombeamento e na área mais baixa das cidades, e em seguida nos imóveis localizados nas regiões mais elevadas e nas extremidades das redes de distribuição. Então, o início da semana vai ser ainda com interrupção de água, domingo, né? Domingo, para quem não sabe, é o primeiro dia da semana. O telefone para sanar dúvidas é o 115 e o WhatsApp é o 0 operadora 27 3422 0115. Para Aracruz, o telefone é 0800 095 2305. Vários pedidos de impeachment contra petista Luiz Inácio da Silva, hein? Olha, o deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, e outros 27 deputados protocolaram um pedido de impeachment do presidente Lula da Silva, do PT. Uma das justificativas é o fato do petista ter relativizado a democracia após o encontro com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em visita ao Brasil. Na ocasião, o político de esquerda disse que não se ofende ao ser chamado de comunista ou de socialista. Que todo mundo sempre falou que ele era comunista, né? E ele diz agora que podem chamar, quer dizer que ele aceita, né, ser chamado de comunista. Um país comunista é um país totalitário, né? Veja o exemplo da China, Coreia do Norte, tantos outros países que seguem nesse sistema ideológico. Olha, na argumentação, os proponentes dizem que o petista deve ser cassado e perder os direitos políticos por 8 anos. O pedido foi assinado em 30 de junho de 2023. A deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, também protocolou, em 4 de julho, um pedido de impeachment contra da Silva. Existem também vários outros pedidos protocolados anteriormente. Cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, dar andamento aos processos, o que ele não fez até agora, né? Agora eu quero falar para vocês sobre alguma informação muito relevante. Tem informações relevantes que a gente tem que repercutir mais. E eu não vejo isso na grande mídia brasileira, infelizmente. Estados Unidos estão sem cotas para ingressar em universidades. Acabou esse negócio de cota. A Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu o uso de raça como critério para selecionar estudantes que querem ingressar nas universidades. A decisão encerra as políticas de ações afirmativas para incentivar a admissão de minorias no ensino superior no país norte-americano. Segundo o endereço telemático bbc.com, os autores dos processos judiciais argumentaram que o sistema de seleção resulta em discriminação racial e prejudica estudantes brancos e asiáticos que estariam perdendo vagas para candidatos que consideram menos qualificados. A decisão foi tomada no dia 29 de junho de 2023. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente,
é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus, e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo.
para os pauperizados, os mais empobrecidos, vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal, ao Auxílio Brasil, agora de R$600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.